Olá, estamos aqui para mais esse encontro síncrono da disciplina de Teoria e Técnica das Transações Imobiliárias, desta vez para repassarmos ou revisarmos as agendas anteriores, né, aquelas que já fecharam. O objetivo é que o mediador apresente para vocês esclarecimentos, ou, né, numa conversa informal, possamos discutir os assuntos já tratados, ou até mesmo esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado para trás. Antes de adentrarmos exatamente nos assuntos da aula, eu faço questão de relembrar alguns procedimentos, alguns avisos, né, que já demos anteriormente sobre o procedimento das aulas e do curso. Vocês podem encontrar aí no menu de entrada do AVA o calendário do curso. E ali vocês podem acompanhar todo o cronograma de abertura e fechamento das agendas. Já estão habituados, né, que nas agendas como a nossa, né, da atividade, ou melhor, da disciplina de TTTI, e eu faço questão aqui de reforçar, né, a abreviatura, no caso da nossa disciplina, ela tem 3 T's, por isso TTTI, né, Teoria e Técnica das Transações Imobiliárias. Não confundir com o TTI, que é o Técnico em Transações Imobiliárias, que é o curso. Mas estão já habituados que a nossa disciplina ela é semanal, então ela abre numa sexta-feira, prossegue na semana seguinte inteira, e, portanto, fica 2 finais de semana, a agenda fica aberta e fecha na segunda-feira seguinte. Nós estamos agora na agenda 11, é a que está aberta. Já vencemos, então, as 10 primeiras agendas do curso e, consequentemente, a maior parte dele, né? Vocês têm, então, esse prazo que eu acabei de dizer, que são 10 dias corridos para realizar as atividades da disciplina, e esse prazo corre em conjunto com o prazo das outras disciplinas, lembrando que tem outras que são também semanais e outras que podem ser quinzenais. E os mediadores têm até 5 dias úteis para fazer a avaliação das atividades, né? E somente depois que as atividades, depois do fechamento da agenda, é que os mediadores costumam lançar o que a gente chama de formativas, que nada mais ou que nada mais são, né, do que o registro do lançamento das menções no sistema de vocês. Então, apesar de vocês receberem o feedback dentro desses 5 dias, às vezes demora um pouco mais, vai receber na semana seguinte ao fechamento da agenda a anotação dessas menções lá no sistema, né, no histórico de notas de vocês. Ainda assim, né, fora o cronograma que está disponível aí no ambiente virtual, semanalmente a coordenação do curso envia para vocês avisos aí no portal do ambiente, dizendo quais são as agendas que estão abrindo, né, as agendas que estão fechando, de modo que vocês possam estar bem informados aí para acompanhar o andamento do curso todo. Bom, falemos sobre as agendas passadas. A primeira delas, já que as demais nós já tratamos em encontros anteriores, foi a agenda 8, que tratou sobre o fluxo de caixa aplicado às transações imobiliárias, né? E ali dentro da página Mergulhando no Tema, que geralmente é a página
do estudo central da agenda, ou seja, o foco do tema daquela agenda, dizia lá, né, que o fluxo de caixa é um instrumento que organiza e projeta todas as entradas e saídas dos recursos financeiros de um empreendimento qualquer. O fichário daquela agenda 8, então, pedia lá um estudo de caso. Ela descrevia uma situação que era sobre o falecimento de um pai, né, proprietário de um hotel na cidade de São Carlos, e aí a filha decidiu dar continuidade ao imóvel. E aí, visando a gestão da renda, né, por meio de locações, ela queria fazer um estudo disso, o fluxo de caixa, entradas e saídas, para prever melhor a viabilidade desse empreendimento que ela desejava. Então, a situação era essa. Vocês receberam lá o feedback, né, conforme as atividades, conforme o que fizeram. A maioria dos estudantes fez muito bem a atividade, apresentou lá o fluxo de caixa, teve até uma aula para isso, né, que vocês assistiram lá com o professor Haas, ensinando a fazer tudo isso, embora o procedimento tenha sido bastante fácil. Em seguida, na agenda 9, tratamos sobre economia e mercado, né? Quer dizer, o quanto o estudo da economia é importante para o corretor de imóveis. Afinal de contas, a economia, ela flutua, quer dizer, em determinada época, há, por exemplo, maior demanda pelo investimento em imóveis, outra época isso não é tão forte, né? Quer dizer, a economia está mais voltada para outros aspectos, a economia pode estar boa para outros segmentos de negócios e não tão boa para os negócios imobiliários. Enfim, é importante estar acompanhando o mercado, porque ele impacta diretamente nos negócios imobiliários. E aí, na agenda 9, então, a atividade era a participação no debate proposto ali. Então, havia um tema, né, para esse debate, envolvendo esse assunto, e o trabalho do estudante era participar do debate, seja apresentando ideias, opiniões, seja comentando a participação dos outros colegas. Como mencionado no próprio fichário, era importante que houvesse o maior número possível de participações. Quer dizer, tem estudante que vai lá e participa só uma vez, mas além de ter qualidade na sua participação, é importante que você seja ativo no debate, fazendo comentários, sobre a postagem dos outros colegas, postagem do mediador. Então, a participação em vários números de postagens também era um critério aí para obter a melhor nota nessa atividade. E aí, a última agenda, né? Quer dizer, antes dessa atual que está aberta, era a agenda 10, e ela tratava da responsabilidade civil do corretor de imóveis, um assunto de extrema importância, porque, assim como qualquer outro profissional, o corretor de imóveis responde pelos seus atos, né? Quer dizer, responsabilidade essa que muitas vezes pode ser de natureza civil, ou seja, através do pagamento de indenizações, reembolso, né? Perdas e danos, pelos prejuízos que causar efetivamente aos seus clientes ou a terceiros, em decorrência dos seus atos, sejam eles, né, atos ativos ou pelas suas omissões, que também podem significar responsabilização, mas
conforme a gravidade do seu comportamento ou do ato que praticar, o corretor de imóveis ainda pode ser responsabilizado criminalmente, já que algumas condutas configuram crime. Por exemplo, né, a prática de estelionato é crime. Tem profissional que acaba praticando alguma coisa desse tipo, vai responder também criminalmente. E fora essas duas áreas, civil e criminal, ainda existe a responsabilidade administrativa do corretor. O corretor pode ser denunciado junto ao CRESSE e vai responder lá por uma infração ética. Quer dizer, se praticou, por exemplo, aquele estelionato, então, olha, vai ter responsabilização civil, porque vai ter que pagar o prejuízo que causou para as pessoas. Vai ser responsabilizado na justiça criminal e vai ser responsabilizado pela infração ética no CRES, quer dizer, vai ter suspensão, multa, quer dizer, as consequências previstas no Código de Ética, que é matéria de estudo em outra agenda. Na atividade da agenda, ou melhor, na atividade da Agenda 10, também era a participação em um debate. Havia, como sempre, uma situação descrita, e o papel do estudante era se manifestar sobre isso. E essa manifestação é importante que ela não seja simplesmente, né, uma opinião pura e simples, mas que esteja sempre relacionado ao assunto da aula. Quer dizer, é preciso que primeiro o estudante estude o material da agenda, assimile o conteúdo, né? Assimile a aprendizagem daquilo e só depois realize as atividades daquela agenda, para que as suas respostas estejam sempre contextualizadas com o assunto da aula e com o mercado imobiliário, né? Com a atividade do corretor de imóveis. Tá? Agora, na agenda 11, melhor, já estamos na agenda 12, né? Desculpe, na agenda 12 que já estamos. Na agenda 11, fechada recentemente, nessa segunda-feira, ontem, o, o assunto já era o marketing para o corretor de imóveis. Afinal de contas, mais do que nunca, nós vivemos aí um momento assim muito visual dos negócios, quer dizer, a importante dos profissionais estarem expostos, então, publicamente, né, nas redes sociais, na internet em geral, e nos negócios imobiliários não é diferente. Todo mundo sabe da importância, né, da conveniência de utilizar as ferramentas digitais para divulgar os seus negócios, para exibir lá um imóvel que você tem à venda, para divulgar um imóvel que você tem em locação, para divulgar, né, publicar que você é especialista em avaliações e está disponível no mercado, caso você se enverede por essa área também. E aqui essa agenda, então, foi dedicada ao estudo de tudo isso. Não para aprofundar conhecimentos, já que isso envolve muita coisa, né? Envolve muitos softwares, muitas ferramentas digitais, e o curso não é focado nisso, né? O foco é a formação do profissional das intermediações imobiliárias. O propósito maior é despertar no estudante a necessidade, a preocupação de buscar saber mais sobre isso e se habituar, né, ou reunir habilidades para mexer mais com as ferramentas digitais aí, e assim ampliar a possibilidade de negócios. No fichário da Agenda 11,
Não temos aqui. Ah, sim, era a análise de dois anúncios de imóveis, e o objetivo era você verificar, né, qual era mais adequado, qual deveria ter sido melhor estudado, melhor preparado, já que a gente vê gente publicando coisas na internet que pega lá um celular, vira o celular de ponta cabeça, tira uma foto qualquer, mal tirada. Tem gente que às vezes aparece até o dono do imóvel na foto de short, sem camisa, e o corretor publica aquilo como uma foto de anúncio. Olha, isso demonstra muito, né? Isso deixa exposto o, o tipo de profissional que aquele corretor é. Então, precisa ter cuidado, precisa fazer uma coisa elaborada. Tudo bem, se você não tem lá grandes habilidades com isso, é preciso desenvolver. É melhor você aguardar um tempo, se preparar melhor e fazer um anúncio melhor no futuro, do que sair fazendo as coisas como um mero leigo, despreocupado, como se não houvesse nenhuma consequência de você fazer um anúncio mal preparado. No momento que a gente se lança como profissional, nós devemos agir como profissionais. Quer dizer, é preciso que a gente mesmo se cobre, né? Que a gente exija profissionalismo, qualidade do nosso trabalho, qualidade principalmente nas coisas que a gente exibe ao público. Nós estamos, então, rumo a, ao final do curso. Tenho a impressão que a gente já venceu 2/3 dele até agora, e teremos no futuro aí, olha, a partir do dia 22 desse mês, a terceira e última recuperação. Se você deixou de realizar alguma atividade, ou se você fez, mas o mediador disse que você precisa refazer, a oportunidade de você colocar tudo isso em dia é, então, nesse período do dia 22/5 até 1/6. Será a última oportunidade de recuperação. Lembrando que, para ser aprovado, né, o estudante precisa ter não só a nota, né, no final, a entrega do TCC, mas também 75% das atividades feitas e aprovadas, né? Quer dizer, com as menções R, B ou MB. Essa é uma exigência para que você possa ser aprovado nesse módulo. Então, não pode deixar as coisas para trás. Além disso, olha, você também já foi avisado na aula inaugural do módulo, e até viu esse mesmo slide, que o número de atividades realizadas também tem consequência lá numa bonificação para a nota final do semestre, né? Então, quem teve, por exemplo, 100% das atividades realizadas e aprovadas, acaba ganhando 3 pontos extras na nota do exame presencial. Participações, né, ou atividades menores que 100%, né, de 90 a menos de 100%, quer dizer, ou seja, mais de 90%, dá 2 pontos. E entre 90, 80 e 90%, apenas 1 ponto. Para quem tem menos de 80%, e portanto de 75% a 80%, não ganha nenhum ponto. Quer dizer, vai ter que acertar os 16 pontos lá na prova, porque senão ele é reprovado pelos dois motivos aí que já dissemos, né? Outra questão é que o desempenho no curso, e esse desempenho é medido através da sua
das suas atividades em todas as disciplinas, também pode lhe ajudar a concorrer a uma das vagas do intercâmbio cultural. Todos os anos, vários alunos são selecionados para viajarem com as despesas pagas aí pelo Centro Paula Souza, né, para algum lugar do mundo. E já tivemos alunos do curso de TTI que foram selecionados aí. Em 2025 mesmo, foi o aluno Célio. Não podem se esquecer que, no final desse módulo, vocês terão que realizar um exame presencial, quer dizer, vocês vão até a ETEC Polo, né? Quer dizer, aquela ETEC que vocês, onde vocês fizeram o vestibulinho, né? Onde vocês fizeram a inscrição para o curso, ou aquela que vocês indicaram no momento da inscrição, vocês vão até lá para fazer essa prova presencial. Vai cair nela todas as disciplinas, né? Todas as agendas que estudaram nesse semestre. As atividades também servem, então, para reforçar os assuntos. É uma maneira de ir assimilando a aprendizagem e se preparando melhor para o exame. Mas sobre o exame, vocês vão receber maiores informações quando estiver mais próximo, né? Vão saber sobre o horário, e que devem ir ao polo e tudo para vocês comparecerem lá. O exame costuma acontecer num sábado, mas aqueles alunos, né, que não podem ir naquele dia têm a possibilidade de ir num outro dia, também certo, né, com data certa, para realizar o exame. Agora, se perder as duas oportunidades, aí é reprovado no módulo, acaba perdendo tudo. Olha, as datas do exame presencial, elas também constam lá do calendário acadêmico, né, que eu falei no início dessa nossa reunião, mas a primeira oportunidade será no dia 13/6, portanto, daqui a um mês e pouquinho. Aí, se perder esse sábado, você pode comparecer no dia 15 e fazer, então, desculpe, no dia 27 e fazer, então, o segundo exame. Para quem é adventista, não pode ir no sábado, vai no dia 15/6. Se perder aquele, vai na outra segunda-feira, que é o dia 29/6. Então, oportunidade para todo mundo, dá para dizer que não teve essa possibilidade. Agora, se infelizmente não puder ir nenhum desses dias, aí não tem condição, porque não pode haver exame só para uma pessoa, um exame isolado, né? O exame tem que ser igualitário, garantir as mesmas condições para todo mundo, tem que haver as mesmas questões para que todo mundo concorra de maneira justa. Então, não pode haver beneficiar ninguém. Por isso, não há essa possibilidade, não pude ir naquele dia, tal. Infelizmente, daí fica reprovado e depois vai no semestre que vem, né? Faz o semestre que vem de novo, o curso, né? Frequenta de novo e daí vai no exame do semestre seguinte. Também não é por isso que não vai se formar, né? Só adia um pouquinho mais. Muito bem. Eu sei que às vezes a gente, né, termina a- o nosso encontro e surge alguma dúvida que a gente esqueceu de comentar na hora. Mas eu estou sempre à disposição de vocês. É só me mandar um correio técnico, um correio tech, e eu sempre respondo muito rapidamente. Só quando é final de semana ou feriado, que daí os mediadores não trabalham, mas a gente responde logo no primeiro dia útil seguinte. Estamos sempre prontos ali. Aliás, até gostamos desse contato, gostamos de compartilhar com vocês a nossa experiência nessa área, e contribuir aí para a formação de vocês. Muito bem, vou encerrando por aqui.
Até o nosso próximo encontro.